Olá, pessoal. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Olá, quem chega? Olá, pessoal. Boa noite. Olá. Vamos para mais uma live. E dessa vez no mês dos professores e no mês das crianças. Olha que legal! Mês dos professores, mês das crianças. A gente resolveu preparar para vocês uma série de lives para a gente falar sobre professores e sobre crianças, certo? Espero que vocês gostem desse mês dos professores, que vocês gostem desse mês das crianças. Tem bastante coisa interessante, bastante coisa legal. A gente vai fazer homenagem a vários segmentos, a vários professores que atuam em vários segmentos. Esse mês promete, esse mês está bem bacana, bem gostoso. Uns profissionais aí de peso e a gente, para começar esse mês de outubro, nada mais gostoso, nada melhor do que começar aí falando sobre professores extraordinários, né? Eu gosto muito desse tema professores, gosto muito de dar voz a esse público. Sou professora, né? Então eu acho que nada melhor do que ouvi-los e dar voz a eles, fortificando a identidade profissional. Isso é uma coisa que, desde quando eu resolvi, com uma outra colega que a gente ainda vai conversar nessa série de lives aí no mês de outubro, isso foi uma coisa que, quando eu resolvi abrir o IP, era justamente para a gente fortalecer a identidade dos professores, com cursos de formação, com cursos para que os professores se capacitem, né? Para que a gente não fique esperando só o chefe pedir, não sei quem falar que vai fazer, né? Para que a gente faça aí a nossa jornada a partir do nosso caminhar, né? A gente escreva a nossa história com a nossa própria mão. Então vamos lá. Eu acho que deu uma travada aqui. Pera lá. Deixa eu dar um... Né? Deixa eu chamar a Dani. Ela tá aguardando aí para entrar. A gente vai fazer um esquenta aí para... Oi, Dani. Oi! Vocês estão me vendo? Estão me Vendo e ouvindo bem. vendo? Ué, Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje o pessoal vai ter overdose de Dani, né? tá. Não é, menina? Eu tô me Não é? convidando. Eu falei, gente, vocês têm que estar lá comigo e com a Dani. Eu falei assim, nossa, agora que eu me toquei, uma over de Dani, mas tá valendo, tá tudo bem. E é isso aí, né? Ai, Dani, que gostoso, viu? Acho que a gente tinha se
falado, você me mandou e-mail, alguma coisa, né, no começo do ano. Mas acho que por conta da pandemia, menina, a gente caiu numa coisa, né, num Foi, fluxo de pois é. trabalho que a gente não conseguiu nem sentar para conversar direito, nem nada. Ai, que lindo! Eu tô feliz da vida que a gente conseguiu fazer alguma coisa, pelo menos esse ano, né? Vamos ver se ano que vem a gente faz mais, mas pelo menos alguma coisa, não É, é? pois é, eu tô super feliz também. Eu só tô tentando me ajeitar aqui que eu não tô me vendo. Eu não sei o que tá rolando. Pera. Eu tô te vendo. Oi, Eu te Bia. vejo. Oi, Cida. Olha as queridas aí. Deixa eu ver. Estão me vendo, né? Peraí. Não. Estranho, não aparece aqui pra mim. Deixa eu ver. Eu tô te vendo e te ouvindo. Que coisa. Bom, não estou me vendo, gente. Não sei se eu estou com os cabelos arrepiados, Mas mas também depois de um dia inteiro a gente trabalhando, né? Então, depois de um dia inteiro, não tem como, né? Eu gente. não sei você, mas eu já saí de um atendimento, fui para uma reunião, deu tempo de comer uma coisinha e pegar um copo d'água. E já vim para cá, né? Mas é bom, que bom que a gente está. Eu estou super feliz. Também foi um dia bem corrido, mas não tinha como eu não estar aqui com você. Eu admiro demais o trabalho de vocês, muito mesmo. E o teu trabalho com os professores, com os gestores, com aqueles que estão entrando, né, nessa caminhada docente. Sabe o que eu escutei Nossa, esses dias, Dani? Dani, falaram para mim, Dani, você vai fazer uma live com uma das minhas melhores professoras da graduação. Deus do Ué. céu, veja isso. Vamos ver ela falou que vai aparecer, vamos ver se vem. Então, Ah, então eu fiquei super feliz, nossa, que bacana, tal. Então eu fiquei bem feliz da gente ter esse encontro nesse mês tão especial, né? para mim é muito especial e eu sei que para você também é super especial, porque você também é engajada até mais aprofundadamente do que eu, você é engajada nessa questão dos professores, né? E eu acho assim, a gente tem mesmo que resgatar essa identidade do professor, resgatar essa identidade profissional que foi sofrendo, né? Com o decorrer aí de longos anos, com descaso, foi sofrendo aí com um sucateamento da nossa área. E É verdade. eu falo nossa porque eu me incluo, né? Uhum, Me com certeza. incluo, eu sou pertencente, né? Todas nós, né? Então, e quando me perguntam, o que que você faz? O que que você? Eu falo, eu sou professora. Não, é verdade. Eu falo a mesma coisa, Dani. A gente pode ter várias graduações, especializações. Tem algo que pulsa forte aqui dentro, né? É Exatamente. esse ser professor. E é esse ser professor que por ser professora, né? Aí todo mundo que está entrando aí, que bom que vocês estão aqui, né, Dani? Verdade, a gente está Vai muito chamando, feliz. viu? Vai chamando quem não está por aqui, quem esqueceu, quem perdeu a hora. Mas Vai chamando. eu fiquei pensando, né? Hoje eu tô nessa, que eu falo que é nessa que há alguns anos, né? Esses últimos anos, numa linha de frente mesmo, para olhar com esse professor. A gente tem de um lado um grupo, parece que é contra a educação e está aqui para. Muitas vezes eu escuto falas de pessoas da educação minimizando professores, minimizando a educação. Eu falo, cara, eu não vou ser essa pessoa. Não sou eu Ah, essa. Então, me eu vou recuso. me recuso, tá? Então quer falar, tá tudo bem, é a tua praia, não é a minha. E aí, nesses 26 anos, né, de jornada em educação, comecei como auxiliar,
de sala. Fui professora da pré-escola, do fundamental, da educação infantil, e a gente vai para coordenação, direção, tive a minha escola, ralei muito, fui gestora. E aí, no momento em que eu era professora, sabe, Dani, eu já até comentei com você, mas acho que vale a pena a gente falar, que eu fui professora em alguns momentos, e principalmente quando eu estava liderando equipes, tinha algo que me faltava e eu não sabia o que era. Eu falava, mas eu faço tudo e falta alguma coisa para engajar essa equipe e traz isso e traz... Eu sentia que faltava, mas eu queria demais algo. Fazer alguma coisa, né, por esses professores, porque eu sentia que era ali que era a virada de chave, tá? Eu podia ter o apoio. A gente sente como se fosse um chamado, né? E É, assim, um chamado que vem daqui do coração, é uma coisa que move. Move, é o propósito inabalável. Faça chuva e faça sol, você faz. E aí, eu vi demais e é extremamente valoroso que a gente fale sobre inteligência emocional para os nossos alunos. Período muito importante. É assim que a gente vai ter grandes mudanças no nosso mundo, né? Ótimo. Eu fiquei, cara, ótimo, muito bem. Daí comecei a perceber. Quando começou anos atrás, ali, a primeira vez que eu fui numa palestra do Daniel Goleman aqui no Brasil, foi a primeira vez que eu tive contato, anos e anos atrás, sobre inteligência emocional e foco no aluno. Eu falei, nossa, e aí eu venho cada vez vindo mais. A gente está olhando e tem que olhar para este aluno, para a educação emocional desse aluno, para a inteligência emocional desse aluno. A gente vai combater inúmeras vertentes, como bullying, vai trabalhar inclusão, pessoas valorosas, ético, mundo melhor, enfim, a gente sabe tudo isso. Aí eu fiquei pensando assim, aí eu vi o quê, Dani? Eu vi professores, importante a formação técnica, professores ali na formação técnica para levar inteligência emocional para os seus alunos, sendo que eles estão no chão, acabados, derrotados. Como é que a gente pede para um deprimido falar para o outro não sair da depressão? Exatamente, Dani. Eu acho que você chegou ao ponto, né? Assim, cuida do outro, cuida dos pais, porque a gente cuida dos pais também, não adianta, né? Se a gente quer esse aluno inteiro dentro da sala de aula, a gente precisa cuidar desses pais também, porque senão o aluno não está inteiro, né? E aí, assim, o que acontece? E esse professor, quem cuida? Pois é. Então, aí vem assim, vem um professor que tem 20 a 30 alunos numa sala, né? Para ele olhar e desenvolver todo o potencial ilimitado de cada um, e ele quer fazer isso. Ele não está à toa, não é por vocação ser professor. Aí ele tem mais 30 mães, 30 pais, 30 avós, mais a coordenação, mais a direção, mais a sociedade, achando que ele veste o jalequinho dele super-herói e salva o mundo, né? Exatamente. E aí dá uma formação continuada para ele no meio do ano e faz e chama alguém para dar uma palestra motivacional na semana pedagógica e fala: se joga agora, garota, né? Exatamente, né? Aí eu falei, bom, a gente precisa cuidar desse professor. E foi aí que foi o momento que eu virei a chave. E eu tinha, Dani, pra você ter uma ideia, eu nunca romantizei o ser professor. A gente tem muitas adversidades, não é verdade? A gente no Brasil, eu não romantizo isso demais, né? E teve uma época da minha vida, Dani, que eu falei, não quero mais. E eu tive um ano sabático, eu me afastei porque eu adoeci, como tantos outros. Ah, tá. Como tantos outros. Hoje, o número de atestados médicos da nossa classe é um dos maiores. Está no topo. É o que mais chega, né? Professores se afastando. E eu adoeci. E aí foi naquele momento que eu tive uma reviravolta. Eu fui buscar muito mais desenvolver inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E foi aí que eu vi que
O autocuidado é a base do amor. Quando eu cuido de mim, eu sou uma mãe melhor, uma professora melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor. E tudo isso, e o autoconhecimento é libertador. E esse autoconhecimento eu conquistei pela inteligência emocional. E eu falei, bom, preciso fazer isso. Aí o chamado veio forte, né? Ah, daí que veio, né? Daí fez Então, todo sentido. isso, então, e aí eu vi que, e aí a gente começou falando, né, conversando com esses professores. E você sabe o que o mais engraçado, que no começo eles sempre acreditavam que era algo, quando eu comecei a levar e conversar com as escolas, as escolas falaram, não, legal, bacana, tal, trazer inteligência emocional, o coach educacional, e eles sempre achavam que seria algo para que ele aprendesse e aplicasse no seu aluno, não que ele não acabe tendo efeito bola de neve, né? E quando ele se dava conta que aquilo era para ele, a gente pegava aquela pesquisa, né? Que diz que uma das maiores dores dos professores é a desvalorização e o não reconhecimento, e fala assim, olha, eu estou aqui para cuidar de você. É olhar para todas as áreas da tua vida e dizer o quanto você é importante, o quanto você é valioso. E esse professor extraordinário que eu falo, né, tanto por aí, é esse professor que tem equilíbrio entre as áreas da Sim, vida. É o né? equilíbrio, é o autoconhecimento. Então, ele sabe quanto dosar aqui, quanto dosar acolá. Ele compreende as forças dele, as limitações dele, né? O momento de pedir ajuda. E é tão fundamental isso, tão fundamental, né? Assim, antes a gente já conversou e você falou que gosta de contar de casos, Pois é, né? Eu ó. adoro causos também. Eu venho de uma família de professoras, Ai, né? eu muito bem. Não, minha mãe é contadora, veja Olha, só. Mas todas as minhas tias, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, elas são professoras, né? E uma delas, para vocês ver, né? A gente saber quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e quando pedir ajuda, essas tinha, né? Porque elas já são falecidas, mas elas me deixaram um bom legado aí, né? E elas falavam assim, uma delas falava assim, eu sabia que eu para dar uma determinada aula, eu não conseguia dar direito. Eu sabia que um amigo meu dava uma aula, um espetáculo, explicava uhum. super bem. O que que eu resolvi fazer? Eu chamei ele para dar palestra, terceira série. Eu falei, tio, eu vou. Mas, menina, na época era escola rural, lá Uau! no Jundiaí Mirim, que ela levava ó, um tempão. Era assim, tipo 64, 65 quando ela dava aula lá. Nossa. E ela chamou o professor para dar uma palestra. Ela falou assim: as crianças ficaram tão encantadas com a palestra de receber o palestrante que eu repeti de novo. Ai, que bonitinha. Então, é reconhecer aquilo que você consegue e aquilo que você não consegue. E Sim, reconhecer no outro também as forças do outro. E sim. valorizar, né? Então, É isso mesmo, Dani. Foi com esse pensamento que eu comecei a pensar, porque eu também sou coach educacional, né? E aí eu fiquei vendo sim. que em 10 encontros, os meus clientes eles tinham resultados incríveis, né? E eu falei, bom, eu vou amarrar isso, eu vou transformar isso e vou. Eu amo os professores, eu preciso levar isso para eles. Por que que o professor não pode ter esse contato, né? E aí, uma das formas da gente, desse professor, desse outro, mas a gente fala muito desse nosso professor, né, que é a nossa área, ter esse encontro com ele, um encontro reflexivo, ou então dar aquele start para, peraí, começou a viradinha de chave, né? É através do coach, no nosso caso, também trabalhando, é através das perguntas poderosas. O coach, ele trabalha Ah, com perguntas poderosas. E não é qualquer pergunta, né? Eu vim até dando umas dicas aqui para quem é gestor, para quem é coordenador e para quem é professor. Por exemplo, quando eu criei o Box Coach para professores, com 100 perguntas, ali tem perguntas, por exemplo, que são iniciadas com onde,
como, quem, o que, quais, esse aqui. Dá para ver? Ah, é verdade. E Você falou. aí, então, e aí, por exemplo, aí a gente, por quê? São começadas assim e não tem a palavrinha porquê. E a gente evita o porquê. Porque o porquê, por exemplo, se eu falar assim para você, Dani, oi, Dani, tudo bem? Você chega, eu sou a sua coordenadora. Você chega, eu sempre falo assim para os meus alunos da formação, dou como um dos exemplos. Você chega, né, esbaforida, 8 horas, seu horário entra às 7, né? A turma tá doida no pátio sorta. Ah, Aí você fala, Dani do céu. Aí eu sou a sua coordenadora e falo, por que você chegou atrasada, Dani? O que você vai me falar? Você vai me contar uma história. Você vai me dar uma exatamente. desculpa pelo atraso. Se você chega para mim e fala assim, se eu pergunto para você, você chega para avisar que chegou e fala, o que aconteceu? O que te fez chegar atrasado? Fez chegar atrasado que em vez de eu pegar o ônibus das 6, eu peguei das 6h30, eu perdi o horário. Então, a gente coloca esse professor, é aquilo que eu falo, numa ação, não numa Exato. desculpa, na inércia. Então, é isso que é tão transformador a inteligência emocional e as ferramentas de coaching para o professor. Porque a gente tira esse professor da zona de conforto, ajuda esse gestor a trazer ação para sua equipe, engajamento para sua equipe e para ele começar a refletir. Então, essa é uma pergunta. Por exemplo, às vezes a gente pega aquela folhinha, né, no começo do ano, eu já peguei tantas vezes com a listinha de alunos, né? Aí a turma da outra professora fala, nossa, essa turma é terrível. Você já fica assim, Jesus. Não é, né? Você fala, ai, meu Deus do céu. Você Você vai fica receber, aquela turma, né? você vai receber fulano, ciclano, né? Ah, é Pois verdade. é, né? E aí tem uma das perguntas, né, dessa caixinha, eu até separei aqui, ó. Pense em um aluno, quais são as 3 semelhanças que você tem com ele? A gente muitas vezes acha que aquela turma inteira, a gente tá ali, eles que não temos semelhanças muitas vezes nenhuma. E às vezes as nossas maiores semelhanças são aqueles que mais chamam a nossa atenção. E quando você Exatamente. e aí essa perguntinha já fiz em grupo e fala assim, Dani, a minha maior semelhança é com o meu aluno que me dá mais trabalho. Porque olha que legal. E aí, legal. E aí a gente começa a refletir, né? Então as perguntas poderosas servem para trazer esse autoconhecimento. Por isso que é importante que o professor dê esse start para ele entender como. Tem perguntinhas de valores, sobre a missão, sobre o propósito que ele sente, né? Como que ele está ligado nessa missão. O que faz ele ser professor, né? Fala, Sim, Dani. afinal de contas, a gente está falando da caixinha de coaching, né? Então tem que ter também essa outra parte, né? Sim. Porque o professor precisa, né? Porque assim, o que acontece? A gente entra, todos nós, né? Entramos num piloto automático da vida e o professor também entra nesse piloto automático da docência, né? E o que acontece? E chega algum momento que a gente fica assim, nossa, eu faço e não dá certo em alguma área da vida. Eu faço tal coisa, mas a minha sala não funciona. Não, eu já escutei de tudo, né? De professores falando sobre isso, de gestores falando sobre isso. Ok, tudo bem. Agora a pergunta, a gente precisa começar para as perguntas, né? São as perguntas que serão essas nossas, que vão dar as nossas grandes respostas, né? E não sou eu como coach que dou, ou é um terapeuta, ou uma psicopedagoga que vai dar para o seu aprendente, não é? É ele, né? Ele descobre isso no processo. E isso que faz a sacada toda, né? Porque eu falo, a gente só faz alguma coisa quando faz sentido pra gente. Eu posso falar 10.000 vezes para você, Dani. Se não fizer Exatamente. sentido, não vai fazer, meu amor. O dia que você fala, às vezes através de uma frase, de um mentor, de um livro, de uma live, você fala, é isso mesmo, né? Que faz sentido. Então, não é só fortalecer as habilidades, eu acredito, técnicas. É Não, fortalecer as habilidades emocionais desses professores, para eles estarem preparados para trabalhar com estes alunos, a desenvolver os dons, a impulsionar os sonhos, né? A ele escrever um legado extraordinário, não é verdade? Porque o professor ele tem como
os pais, eles têm uma missão, algo tão poderoso em mãos, tão poderoso em mãos, que às vezes a gente se esquece nesse piloto automático, Exatamente. né? E a gente se esquece nesse piloto automático. Então, assim, tudo aconteceu pela falta. Eu senti a falta que precisava de ser esse cuidado. E eu falei, eu sei que os alunos precisam, mas tem muita gente fazendo. Mas eu me vi naquela situação, desistindo da educação, sendo que era algo que pulsava demais. Eu amava ser professora, eu amava ter escola, eu amava estar ali. Estudava muito e tudo mais. E eu falei, cara, e foi nessa falta que foi o gatilho, que foi a virada de chave. Porque as pessoas acham que a gente tem uma missão na vida, um propósito, e é único, é o resto da vida. Não! Como a gente vai se desenvolvendo, a nossa missão, o nosso propósito, ele vai saber quando também a nossa jornada de autoconhecimento. Então, hoje, nesse momento, faz para mim muito sentido, mesmo falando, o que você faz? Eu escrevo lá, eu sou professora. Faz muito sentido estar nesse bastidor para ajudar a que esse professor continue e se torne real essa missão dele no mundo, né? Aí nasceu a caixinha, passei em perguntas de coach, aí nasceu a formação, e aí nasceu, aí eu fiquei pensando, aí a gente sabe das 10 competências, né, Dani? Do professor do futuro, e aí a gente fica naquilo que a gente estava conversando antes. Muitas vezes, uma delas é o professor ir atrás da sua formação continuada. Você começou falando isso, né? Você começou, né? Porque, assim, como a gente quer fortalecer, eu acho que o que a gente tem em comum é fortalecer os pontos fortes do professor. Esse movimento, né? Quando a gente já falou que essa vontade vem do coração, mas esse movimento, né? Ele vem do professor. Então, assim, de você se autoconhecer, de você buscar grupos de estudos, de você buscar a formação continuada, buscar grupos que tem, a gente sabe que tem alguns grupos de apoio ao professor, Sim. Uhum. desde fono, que cuida da voz do professor, Sim. né? Que eu tenho algumas amigas que atendem, que são fonoaudiólogas e atendem professores. A gente já tem até grupos da psicologia, do pessoal da psicologia, que atende professor, né? Uhum. É isso mesmo. Assim, É, fortalecer essa identidade. E quanto mais a gente falar e quanto mais a gente estar junto, mais a gente fortalece. é isso mesmo. Existem vários grupos, existe eu falo assim, por exemplo, quando a gente inicia um processo de coach educacional com os professores, uma das primeiras ferramentas é a gente entender o seu estado atual e o seu estado desejado, ter clareza das áreas da tua vida. Se você não tem clareza, sem mimimi, sem maquiagem, quem você é e como você está em várias áreas da tua vida e tem ferramenta para isso, você não sabe para onde vai. Você toca o piloto automático e segue o jogo durante o teu ano letivo. Você não sabe nem o que você pedir, você não sabe se você procura uma fono, se você procura uma coach, se você procura uma terapeuta. Né? Você não sabe nem o que fazer, se você não tem clareza, né, do seu estado atual, né, do seu estado desejado. Que você pegou num ponto aí, assim, né, do professor que ele pega a turma no começo do ano, engata o piloto automático e vai, né? Uma vez, porque eu venho da instituição, né? Uhum. Então, uma vez a gente recebeu uma escola, coordenação, direção, acho que veio até supervisora e a professora. Tá. Foi aí que eu falei assim, meu, não tá. A gente tem que ajudar essa galera, porque se a gente não ajudá-los, né? Olha o que está acontecendo. A professora ela era recém-formada, Uhum. uma sala de aula com 32 crianças, né? E dessas 32 crianças, 5 com laudo. Uhum. Ela, coitada, ela não sabia o que fazer. E era a primeira série. Que na época não. Ó, já vamos entregar a idade, né? Porque não Para, era nem o Dani. primeiro ano. Para, né? Você não vale. Primeira série, pré-escola. Primeira série, não era primeiro ano. Eu falei, gente, que dó dessa criatura. Aí eu não sabia se eu acolhia a professora,
né? Ou se eu ensino. Daí eu falei assim, gente, que judiação, né? É, Que é isso, é complicado, Dani. E é isso eu vejo muito, entendeu? Por exemplo, a gente vê um professor assim, início de carreira, ou até professores com quilômetros rodados, né, na educação, e perdidos também, meio que à deriva, sem saber o que fazer, com toda a sociedade achando que ele é um super-herói, né? Ele tem grandes habilidades, forças, né? E eu quero conversar, falar sobre crenças, sobre aqui rapidinho, sobre. ai, tem que falar, Dani, tem que E aí, falar. você falou, uma coisa que você me lembrou agora, que você vai falando, eu vou lembrando da caixinha. Você falou, nossa, a gente tem fono para professora, a gente tem psicóloga trabalha com síndrome de esgotamento para nossa classe, tem terapeuta, tem tudo que possa ser. A gente não tem clareza, não sabe nem para onde vai, não sabe nem que caminho a gente deve seguir. Então, essa é uma das primeiras perguntas que o professor tem que saber. E uma coisa muito importante que eu sempre falo é o seguinte: existem pesquisas que dizem que é o seguinte, que nós somos o resumo, o resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos. Beleza. Olha só, essa é uma frase que eu falo, que é um exercício que eu trabalho muito com um coach educacional em escola com os professores. Quem tiver aqui pode fazer, eu só pensar. Escreve aí os 5 nomes, ó, tá até na cartinha. Escreva, escreva os 5 nomes das pessoas com quem você mais convive. 5 nomes, pensa aí. Tan, 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 tan. E cite uma característica honesta para cada uma delas. Você sabia que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos? Como é que esse grupo que você colocou aí vai te apoiar a você ser o professor que você merece e deseja ser? Se você está andando com os professores sabotadores e reclamões, não tem jeito, é assim que você vai ser. É nu e cru, então às vezes dói. Então essa lista que a gente faz é o primeiro momento de falar, cara, quem eu quero ser? E tem professor que fala assim, aí brinca, sabe? Ah, não vou andar com você mais. Começa a entregar. Olha só que coisa feia. Mas é verdade. Às vezes a gente quer ser produtivo, a gente quer ser motivado e anda com uma pessoa que é desmotivada, que não é produtiva. Como você vai ser isso? Então, quem são esses professores? Quando a gente pensa nesses professores, quem são esses seus 5 amigos professores, né? Que você pensa de imediato? Eles vão te engajar a ser melhor ou eles vão te paralisar, né? Então, esse é um exercício de coach que a gente faz e que traz uma reflexão para colocar no estado desejado e também no estado atual. Porque às vezes a gente está tão no piloto automático, está tão confortável falar mal do outro, fazer picuinha, esquecer, tentar para entregar depois. Lembra aquelas coisas que rola, tudo que a gente sabe? Só que a gente quer ser reconhecido como extraordinário. Exatamente. Como é que faz? Né, Dan? Como é que fica, né? Como é que faz pra fazer? Começa comigo, né? Começa comigo, com a minha decisão. A decisão intencional de criar, de eu ser hoje o que eu preciso ser para criar, para atrair e sustentar a vida sonhada, a docência sonhada. Verdade, ela tá falando. É assim que vai ser, não tem outro jeito. Começa por mim. Quando eu falar, não vou porque é desculpa, é aquela vozinha interna que a gente tem aqui na nossa cabecinha falando assim, não começa não, não vai lá, nem sai, não vai na sala dos professores, não dá uma ideia, vai te dar trabalho. Tudo isso é aquela vozinha interior que são crenças limitantes, né? Que são as vozinhas das nossas crenças limitantes. E o que são essas crenças que atrapalham a minha vida, que podem atrapalhar a tua vida, a vida do professor? E eu vejo isso acontecendo nos processos dentro da escola. São as nossas verdades absolutas. As nossas crenças limitantes ou fortalecedoras são verdades absolutas que foram ali instaladas, principalmente ali na primeira infância, mas com todas as nossas experiências de vida. Com quem? Com os nossos pais, com os pais substitutos e com os professores. Ah, Dani, para, né? Agora também professor grava a crença. Mais isso, né? Mais isso também, né? Já não bastava a gente fazer, a gente se preocupar, que a gente também grava crença que vai limitar a vida de uma criança. Vai.
E olha só como é que vai gravar. Eu vou dar um exemplo. Bem simples e bem rápido. Uma professora chama um aluno na lousa. João, vem para a lousa, resolve essa conta. O João foi para a lousa e pega o giz e fica olhando para a conta. Não sabe resolver a conta. Ele fica lá. Aí ele começa a escutar os alunos rindo, aí ele começa a escutar a professora falando, vamos, João, vai, resolve logo, essa conta é fácil, você não sabe fazer ainda? Aí ele escuta outro aluno falando, nossa, o João é burro mesmo. Aí ele escuta, aí ele começa a sentir ansiedade e tudo mais. Bom, se ele viu, se ele ouviu, se ele sentiu sobre forte impacto emocional, gravou uma crença. O João ouviu falando que ele era burro, ouviu. Ele viu os olhares de brincadeira, picuinhas da turma, ele viu. Ele sentiu a dor de não saber a conta, ele sentiu. Gravou uma crença de incapacidade. Sabe quando a gente muda isso? Só desinstalando essa crença e colocando uma outra. Exatamente. Olha o poder que a gente tem numa sala de aula, né? Como a gente também tem o poder de colocar crenças fortalecedoras. Assim, uma das questões da gente trabalhar também a formação continuada dos professores é justamente fazer com que o professor perceba isso, né, Dani? Sim. Porque eu acho assim, você está criando novas gerações. Sim! E daí, o que você está fazendo, né? Qual que é o seu papel perante isso? Qual é o tamanho da sua responsabilidade? O aluno fica com você ali no primeiro, no segundo, no terceiro ano, mas o aluno é da escola, o aluno é da comunidade, o aluno é da cidade, né? E assim, o negócio vai tomando, se a gente for parar para pensar, toma um volume tão grande que você fala assim, epa, o que eu estou fazendo? Não, é verdade, Dani. E geralmente os professores, quando a gente está num processo de coaching, grupo e tal, eles falam, Dani, eu não imaginava isso. Eu até sei, né? Mas o impacto disso na vida, o que vai ser essa criança, né? Quando crescer, ele vai achar que que ele é incapaz de tudo, a voz interna dele limitante sempre vai gritar mais forte. Então, aí, claro que tem muito a ver com a sua personalidade, os grandes sabotadores vão ficar em evidência ali na vida dessa criança, na fase adulta, de desamor, de incapacidade, de que eu não posso, vai ficar, o que você vai fazer? Não me chama. Ou então ele vai se revoltar de uma outra maneira. Então, esse professor, nesse sistema de crenças, ele é muito valioso, ele é essencial. Só que o professor também precisa entender que muitas vezes ele tem crenças que precisam ser desinstaladas, em lugar de crenças que ele tem limitantes, colocar no lugar crenças fortalecedoras, porque para fortalecer esse professor, para ele poder ter um outro olhar, um olhar sistêmico, de que ele tem mais do que giz na mão e apostila na mão e cumprir conteúdo e planejamento anual e de não receber recado na agenda. Primeiro é por ele. É porque eu mereço ter essa missão e viver essa missão, né, que eu escolhi na educação e escrever esse legado, né? Quando eu escutei falando, Dani, você vai fazer uma live com a Dani, a minha melhor professora da graduação. Olha o legado que você escreveu, entende? É uma outra Dani também, só para ajudar, viu? Não, hoje vocês vão ter overdose de Dani. Não, é que eu não a vi entrando ainda. Mas ela falou, Dani, você vai fazer uma live com a Dani, e aí foi uma das minhas melhores. Então, assim, esse é o legado que a gente vai escrevendo, né? E provavelmente todas as suas fortalezas, as suas forças, ela trouxe, porque você foi inspiradora, né? Para ela. Para ela vir falar comigo de tarde, me mandar um áudio, porque ela já fez processo de coach, participou, nem sei se ela tá por aqui. Tá por aí, Dani, fala um oi se você tá aqui. Ela falou isso, ela lembrou de você nesse momento. E é isso que eu acho que o professor merece. Porque assim, eu não vou trazer o aumento de salário, mas professores produtivos, engajados, são aqueles que pesquisas que escolhem até a escola que querem. São professores que estão motivados até a conseguir mudanças que desejam.
Eu fiz um processo uma vez com um professor, estava numa escola particular, mas ele queria passar muito num concurso. E ele achava que ele não era capaz, uma criança de incapacidade pulsante. E aí, até a escola sabia que eu estava tentando e não passava, né? Participou do processo, entendeu quais eram as forças e valores que ela tinha que utilizar, né? Como superpoderes na vida dela, né? Para poder alcançar o que ela queria. E aí passou alguns anos, me falaram que depois ela acabou passando nesse concurso. Nossa, que bom, que legal, né? Então, esse mês do professor, falar do professor, levar inteligência emocional, falar para ele que ele é protagonista da história dele, que ele não pode se deixar ser refém da sociedade, do que dizem da nossa área, dizem de ser professor. Não, a nossa missão é valiosa, a nossa missão é importante demais para o mundo. Só que depende da gente. Uma coisa que eu falo é assim, a gente tem que mostrar na prática. Sim, é isso aí. Tem que mostrar na prática. Né? Ah, estão falando que a gente é isso, aquilo e aquilo outro. Ah, beleza, você vai ver na prática. Uhum. Né? E esse trabalho de você fortalecer a identidade do professor, esse trabalho que você faz é magnífico. Tem né? tanto amor, Dan. Lógico que tem. Lógico. Pulsa tão forte aqui esse amor por esses professores. Assim, Montessori já falava, né? Nada do que eu faço para vocês sem antes ter passado pelo coração. E a gente que é professor é isso, passa pelo coração, não tem como não passar. Tem. E que bom que a gente vai se encontrando nessa jornada com pessoas assim, né? Eu sou muito grata por ter te conhecido, por ter te encontrado, né? Porque a gente vai encontrando as pessoas na mesma vibe, né? Que a gente precisa para continuar, porque a jornada é longa. E assim, e a gente se complementou, né? Porque assim, a minha questão é de fortalecer esse professor a partir de conteúdos que façam sentido, e você de fortalecer essa identidade do professor. É verdade, né? Dani. Então, e a gente chama Dani ainda, né? Dani, né? né? Fora isso, né? Fora isso, gente! Mas é isso mesmo, Dani. O ponto central é isso. A minha vida está muito ligada a trazer esse fortalecimento, esse reconhecimento, essa identidade desse professor, para que ele compreenda e consiga gerenciar essa inteligência emocional dele, esse equilíbrio da vida, que ele se coloque como protagonista, para de ficar refém, ou ficar com aquela síndrome de vítima. Tem professor vítima, né? Que a gente já viu. Fica na síndrome de vitimismo. Meu amor, você tem todo o potencial ilimitado dentro de você. Aceita. Não tá com medo, vai com medo. Tá precisando de ajuda? Peça ajuda. Às vezes é uma fono para te ajudar. Às vezes, olha o que a Dani falou. A tia lá que trouxe. É isso, a gente precisa. Às vezes é uma terapeuta, às vezes é uma coach, às vezes é uma live que vai te dar uma sacada, uma mudança ali para você ter diferente, uma virada de chave. Oi a outra Dani aqui. Fazer com o coração. Essa pedagoga mãe é Dani também, só para variar. Mas fazer com que mude, né? E aí, Dani, lembra daquela história, Dani, que a gente estava conversando, da professora substituta? Ai, eu adorei essa história, então, foi o máximo. Que eu vou contar. Vamos ver se dá. Acho que dá tempo. Dá tempo, sim. A professora, olha só, gente, como as crenças, né? E como o olhar da professora impacta na vida. Você sabe disso, mas presta atenção nessa pesquisa, nisso que aconteceu. Isso é real, é tido como real. Depois eu vou passar para vocês da onde foi. Eu tô tentando achar até agora, mas eu sempre passo nas minhas palestras, mas é real, tá? Aconteceu nos Estados Unidos. Um supervisor chegou na escola e falou assim, porque foi chamado, porque tinha uma sala que precisava de uma professora substituta, mas ninguém queria substituir aquela sala. Então, chamaram o supervisor, e o supervisor trouxe uma professora substituta de fora da escola. Chegou, entregou
a folha, falou, olha, ô, Paula, essa aqui é a tua turma, tá? Essa aqui, ó, aqui tá a tua turma, esses são os seus alunos, aqui estão os livros, tá? Falou algumas coisas, mais nada da turma, só entregou a folha com os nomes, falou a série que ela ia lecionar, o horário que ela ia lecionar, enfim. Entregou e falou, vai para abraço. Nem se parece com muitas vezes, né? Mas tá tudo bem. Aí ela foi, a professora Paula, pra sala. Chegou lá, né? Começou a dar aula, tava passando assim. E o supervisor, ó, picou a mula, foi embora. Passaram-se uns meses, né? No meio do ano, ele voltou na escola, né? Pra fazer nova supervisão e falou: como é que tá aquela sala que é a pior sala da escola? Aí a diretora falou assim: é a melhor sala da escola agora. Ele falou: mas como assim? Né? Ele falou: ela é a melhor sala da escola. Ele falou: mas o que a professora substituta fez? Ele falou: peraí que eu vou chamá-la. Aí chamou a professora, né? Ela veio a professora: oi, tudo bem? Tudo bem, então, e você? Ai, quanto tempo, tal. E aí, como é que tá a sua turma? Não, tá tudo bem, tá indo muito bem, tá recebendo muitos elogios, né? Tô trabalhando em algumas coisas. E como é que foi no começo, né? Foi muito difícil? Me conta um pouquinho do começo. Ai, no começo foi bem difícil, né? Eles eram bem dispersos, eles eram muito agitados. As atividades que eu tinha, que eu trabalhava já há alguns anos com outros alunos, não funcionavam. E era bem foi difícil no começo, né? Mas também era uma turma de gênios, né? Ele falou: gênio? Não é uma turma de gênios? Ele falou: aonde você tirou que eles são gênios? Eles não têm que ir acima da média? Ele falou: da onde você tirou isso? Ela falou: peraí, ó, aqui, ó. A Paula, 151. A Dani, 137. O Marcos, 251. A outra. Ele falou assim: esse número na frente do nome desse aluno não é o QI dele? Ele falou assim: não, é o número do armário. A maneira que a professora acreditava que era aqueles alunos, ela tornou aqueles alunos. Pois é. A crença que ela tinha sobre aqueles alunos, crenças fortalecedoras que ela precisava. E ela falou assim: eu precisei me remodelar. Eu precisei, olha, uma das competências uma das 10 competências do professor do futuro: buscar a formação continuada sozinha, não espera o mundo te dar. Você pode buscar numa live, você pode buscar, tem muitos cursos gratuitos, mas precisa investir. Vai ser melhor para você? Invista. É a tua história, é a tua docência, é o teu legado, é como você vai ser lembrada. Olha o que essa professora fez, né? A crença que ela tinha foi a crença que ela colocou o resto dos anos. Tive um aluno que todo mundo me colocou medo, mas ignorei esse medo e conquistei o aluno mais difícil da escola. Esse caso ficou para a história. Olha aí. Então, fala, Dan. Mas sabe, Dani, é assim, é você fazer a sua própria história. Sim. Usando o lápis de cor e o lápis e a caneta sua. Sim. Né? Que a ferramenta é sua. Então, Sim. assim, se você fica esperando sempre do outro, você fica sempre naquela postura assim: ah, mas eu fiz porque ele quis. Ah, mas eu fiz porque ele mandou. Né? E aí a gente vive de desculpas, né? E não vem aquela motivação também, né? Não vem aquela motivação para você buscar mais, fazer mais, te engajar mais naquilo que você faz. Você fica esperando sempre do outro, né? Uma das consequências é virar desculpa, né? Como você... É isso mesmo, Dani. E é fácil virar desculpa, né? Porque nós somos os melhores em dar desculpas para nós mesmos. Nós inventamos as melhores pra gente. Você vai inventar a melhor desculpa para você não engajar na tua saúde, para você não ser uma professora melhor, para você não ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor, qualquer coisa, qualquer área da sua vida. A gente trabalha com várias, né, no curso. Então, a gente é bom em desculpas. Só que quando a gente precisa estar intensamente
mais que velocidade é a frequência. Então, quanto mais você é frequente na busca do seu autoconhecimento, todo santo dia, como é que você pode fazer isso? Olha isso, buscar conhecimento, buscar frequência, participar de uma live. Eu participo de várias, né? Como ouvinte, porque eu quero aprender. E tem no livro Milagre da Manhã, tem Ai, um esse livro é fantástico. Ele é o livro fantástico. da Manhã, ele diz que, ele está aqui, mas eu não lembro que página que tá. Ele fala o seguinte, que tem um autor que ele fala uma frase: se você acha que você não precisa de orientação, de crescimento, de aprendizado, você está se enganando, você está parado no tempo. Então não se engane, busque conhecimento. O autoconhecimento é libertador, o autoconhecimento é autocuidado, é a base do amor. É a base para você ser uma professora melhor, uma base para você ser uma mãe melhor, né? Eu preciso cuidar de mim primeiro. Não tem como eu estar doente e curar outros da mesma doença. Né, Dani? Inspiradora essa história. Quando deixamos o preconceito de lado e acreditamos no nosso potencial dos alunos. É isso aí. Exatamente, e assim, a gente, como você falou, a gente é expert em dar desculpas. Sim. Não, então, é uma decisão, né? Que não é fácil. Mas muitas vezes a gente começa, a gente começa e desiste, ou começa e tem aquela síndrome da virada do ano que o Gerando me fala muito bem sobre produtividade, sobre isso, né? A gente começa ali, né, com o pique total. Começa o ano letivo. Nossa, esse ano vai. No primeiro bimestre, acabou o primeiro bimestre, meu Deus do céu, cadê as férias? Jesus me acude, né? E aí, Não tem nenhum feriado. não tem nenhum feriado, meu Deus, né? Vai descendo, né? Porque muitas escolas acham que colocando uma palestra motivacional em janeiro vai resolver todos os problemas. Pesquisas indicam que depois de um tempo ela vai caindo naturalmente, ela vai caindo no esquecimento. Por que eu acredito tanto a gente trabalhar frequência na inteligência emocional com o professor? O coach educacional em etapas durante o letivo, porque a todo momento você vem com uma ferramenta de clareza, uma ferramenta de valores, uma ferramenta de forças, uma ferramenta de onde você está de crenças, o que está te sabotando, a tua docência ou a tua vida, onde é que você quer chegar, por que você não está fazendo, né? E isso faz, e o que vai trazer o resultado é ação, né, Dan? E assim, faz com que você vá atrás de uma coisa, de outra, e começa a ter constância, né? Constância é melhor que velocidade. Porque o difícil é a constância, mas a hora que a gente entende, né, que a gente precisa dessa constância, aí engata a primeira que vai embora, né? Fica mais fácil. E outra coisa, né? A gente precisa também parar um pouco de nos maltratarmos também, de que achar que nós somos robôs e temos que fazer tudo. Essa semana a coach falou para mim assim, falou, entrou na sessão, falou, entrou na sala, sentou, falou, já começou falando: Dani, eu usei uma frase sua essa semana. Eu falei: qual? Qual? Tá tudo bem. Eu uso isso. Tá tudo bem, porque a gente tem um planejamento, né? Eu gosto de fazer um planejamentinho diário, semanal, sobre produtividade, ensino produtividade ao professor, mas eu falo o seguinte: a gente tem um plano, só que nós não somos máquinas. Muitas coisas acontecem naquele dia. E se a gente não deu conta de tudo, tá tudo bem. Tira essa dor, cancela essa dor, leva para outro dia, busca fazer em primeiro lugar, mas senão a gente fica achando que a gente tem que dar conta do mundo. E aí a gente vê professor corrigindo prova 3 horas da manhã e achando que isso é produtividade, está matando a saúde dele. E a docente, e está matando ele viver com a família dele de forma com qualidade. Né? Então, estar ocupado não é estar produtivo, hein, professor? Equilíbrio é muito importante. Corrigir prova 3 horas da manhã não é ser produtivo, é estar só sendo ocupado, pensando que você não está conseguindo organizar o teu dia. Exatamente, acho que você disse tudo, Dani.
Estar ocupado não é ser produtivo. São coisas muito diferentes e que a gente tem que parar para pensar. É verdade. Por isso que a gente precisa trazer sempre, ficar falando e trazendo, compartilhando com o professor, que o professor é um gente que quer fazer tudo, gente. Cortar EVA até 5 horas da manhã, né? Não é? Eu sei porque eu fiz isso, e já fiquei acordada até altas horas, porque eu tinha prazer em entregar para os meus alunos, e mesmo que depois da meia hora estava jogado no lixo ou pelo caminho da escola, mas eu queria entregar. Era uma forma de amor também, né? Com as cartinhas de eu te amo que a gente recebe, né? Dos nossos alunos, e desenhinhos e tudo mais. É um jeito também, só que a gente precisa ter esse equilíbrio. E esses altos índices de afastamentos médicos está intimamente ligado à falta de organização do professor, de produtividade, de ele olhar as áreas da vida dele, relacionamento, carreira, contribuição social, saúde, lazer, missão, propósito, e falar, peraí, que nota que eu dou para cada uma? Como é que tá cada área? Sem mimimi, sem maquiagem, para começar a dar o próximo passo, né? Exatamente. E busca disso, todo dia, um pouquinho por dia, mas tem que Todo dia, né? Ô, Dani, deixa eu te contar que falta 3 minutos eu para tô vendo. Ai, que delícia terminar. estar aqui com você, viu? Não é? Eu também achei uma. É, ó, eu também já anotei. Imagina, estar ocupado não é ser produtivo. A gente precisa prestar bastante atenção nisso, senão a gente estressa por qualquer coisa, É né? E verdade. perde saúde. E Perde daí não saúde. E é isso que a gente não quer desses professores extraordinários, né, Dani? é o que a gente menos quer, É, né? a Você gente quer pode eles ser mesmo. produtivo, né? Você pode ser produtivo e vai ter aquele momento que você vai ser Sim, produtivo até as 3 da manhã, nossa, eu né? falei isso com meu marido esses dias, mas vai. E depois acalma, né? Tem um dia, Calma, todo dia, né? mas não é com frequência. Isso mesmo. Dani, olha, gratidão, gratidão de Não, eu conhecer é que te com você. agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada Muito por esse gostoso. espaço, muito obrigada por estar nessa missão, por ter te encontrado também com essa mesma vibe, tá? Conte comigo sempre, muito feliz Ai, aqui com você, não, você precisa de mim, 100% aqui. agora, agora a gente não se larga. Não, não. Ai, obrigada, Dani, por você ter aceito o convite. Fiquei muito feliz. Eu acho que a gente precisa mesmo estar engajada nessa questão dos professores. Eles precisam de voz, né? Aham, Eles precisam de colo também, sim, né? Precisam de colo, precisam de voz, precisam, sabe assim, vai que você consegue, né? vai de Precisa gratidão e mostrar que tem gente com ele. que tem gente com eles, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada vocês que estiveram aqui conosco, né? Muito Ah, bom ter vocês. as duas Gente, Daniela lá. as Obrigada, duas, né? gente, obrigada de coração, Dani, muito obrigada e a gente vai fazer mais coisas, né? Vamos ver se essa pandemia deixa a gente fazer mais coisas ano que vem, Vamos tá sim, bom? Dani. E Obrigada, um beijo gente. no seu coração. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Ó, vai cair. Vai. Boa noite para vocês. Beijo, beijo. Até. Obrigada, Dani. Obrigada, Tchau, gente. Tchau. tchau. Obrigada.